Quiser. Fala pessoal, satisfação mais uma vez falar com os senhores aqui, espero que todos estejam em casa, curtindo esse momento de isolamento social aí, que é um momento importante para que você possa fazer uma reflexão aí da sua vida, né, para que você possa aproveitar e dar uma turbinada aí na sua propriedade intelectual, né, e para isso eu estou aqui para te ajudar, obviamente, com algumas dicas, sempre tentando associar a química aí nas situações atuais envolvendo o novo coronavírus, o Covid-19. Mas por que a gente chama esse coronavírus de novo coronavírus? Galera, o coronavírus, na verdade, ele é uma família de vários vírus que surgiram no Brasil na década de 1930. Então esse vírus, ele surgiu no Brasil na década de 1930. Ah, é muito tempo, professor. Sim, é muito tempo, há muito tempo atrás. Porém, os primeiros animais que apresentaram o coronavírus, sabe quais foram? As galinhas, galera. Isso mesmo. As galinhas, através de uma doença chamada de bronquite infecciosa. A bronquite infecciosa apresentada pelas galinhas na década de 1930 era resultado da atuação do coronavírus nesses animais. A partir de então, moçada, começou-se uma corrida contra o tempo, né, para se saber mais sobre esses coronavírus. E aí, na década de 60, né, um estudo mais firme, um estudo mais consistente, descobriu que existiam os coronavírus específicos para as galinhas, existiam os coronavírus específicos para os bovinos, existiam os coronavírus específicos para os equinos, para os suínos, existiam para os animais silvestres, como o morcego, e daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre a questão do morcego, isso aí merece uma atenção especial, né? Existiam os coronavírus para os animais domésticos, né? Ou seja, como cães, gatos, e devido a esses estudos detalhados que foram feitos aqui no Brasil, descobriu-se, hoje nós podemos afirmar com convicção, que os animais não passam o coronavírus para o homem, nem o homem consegue passar o coronavírus para os animais. Mas por que, pessoal, que os animais não passam o coronavírus para o homem, nem o homem passa para o animal? Primeiro, como eu disse, o coronavírus ele é bem específico. Por exemplo, coronavírus para as galinhas, só acomete as galinhas e acabou. Coronavírus para os bovinos, só acomete os bovinos e acabou. Coronavírus para os cães, só acomete os cães e acabou. Mas por que então, professor? Mas qual a explicação científica para isso? É mais ou menos assim, moçada. Imaginemos que o coronavírus seja uma chave, né? E que a sua célula contém uma fechadura. Ou seja, a chave que o coronavírus possui para abrir a fechadura celular das galinhas não é a mesma para abrir a fechadura das células dos seres humanos. Então é como se fosse uma chave fechadura específica. Por exemplo, não é qualquer chave que vai abrir a porta de sua casa aí. Consequentemente, existe uma chave específica. Assim como o coronavírus atua no mesmo esquema de uma chave fechadura. Ou seja, são específicos para cada célula. Essa fechadura é o que nós chamamos de, é o que a biologia, na verdade, chama de receptores. O que é um receptor de membrana? É uma substância que admite um determinado formato, que ocorre um encaixe perfeito para cada espécie viral. Ou seja, o receptor da membrana celular das galinhas, né, que como eu disse, através da bronquite infecciosa, foram os primeiros que trouxeram a doença aqui para o Brasil, em âmbito animal, né, não tem o mesmo formato dos receptores celulares dos humanos, ou dos bovinos, ou dos cães. Por isso eles serem específicos. Dessa forma, associamos isso com meio que uma espécie de chave fechadura, ok? Ficou claro isso aí? Mas, moçada, vamos ficar atentos, né? Os animais, eles não transmitem para os humanos, assim como os humanos não transmitem para os animais. Mas os animais podem carregar esses vírus. Por exemplo, um cavalo, né? Vamos supor que uma pessoa que está lá com a carga viral intensa andou em um cavalo, né? Consequentemente, o vírus pode ficar ali retido no pelo do cavalo. Quando outra pessoa fazer uso daquele animal, obviamente pode passar para aquela pessoa que está fazendo aquele uso posterior. Mas não quer dizer que se o cavalo estiver infectado com um coronavírus específico para o cavalo, o corona específico do cavalo vai passar para o ser humano. Ok? Lembre-se da chave fechadura. A chave que abre a célula dos humanos por parte do corona não é a mesma que abre a dos demais animais. Entenderam? Fui claro? Sim ou não? Por que eu estou comentando isso com os senhores aqui, galera?
Porque logo que surgiu esse boom das infecções no Brasil, apareceu um vídeo de um indivíduo nas internets, né, nas redes sociais aí, mostrando que existia um medicamento para cachorro, que seria o Vanguard HTLP, né, que combatia o corona. Isso é verdade, moçada. Isso é verdade. Porém, ou ele pecou, né, o divulgador daquele vídeo pecou em tentar deixar transparecer, né, de que aquilo serviria para combater o coronavírus dos humanos. Nananina não. De forma alguma. Galera, vejam bem, a Vanguard HTLP trata-se de uma vacina específica para cães, ou seja, trata-se de uma fração liofilizada, né? Trata-se de uma fração liofilizada de cepas atenuadas do vírus. O que é uma fração liofilizada? É como se fosse uma substância desidratada, uma substância o quê? Sem água, para que ela possa resistir, né, às intempéries que ela vai sofrer. E o que é uma cepa atenuada do vírus? É como se fossem os vírus enfraquecidos, né? Vejam bem, existe uma diferença entre falar em vírus inativos e vírus enfraquecidos. Os vírus da vacina Vanguard HTLP para os cães são vírus, são cepas atenuadas, cepas enfraquecidas por liofilização, ou seja, fração liofilizada, enfraquecida a partir da desidratação. Então toma cuidado com isso aí, ok? Moçada, hoje no Brasil, alguns animais, né, apresentam a vacina específica para o coronavírus, outros não. Por exemplo, a galinha é um animal que existe a vacina específica para o coronavírus da galinha. O cavalo, não existe vacina para o corona do cavalo, mas lembre-se, o coronavírus do cavalo ele não pode ser transmitido para os humanos, né? Lembrem-se disso aí. Para o gado, existe vacina para o gado, né? Para o porco, existe vacina para o porco. Detalhe, porco é interessante. No Brasil, ainda não existem casos prescritos de coronavírus para suínos, mas nos Estados Unidos, há 2 anos atrás, né? Ou seja, as criações de suínos foram acometidas de maneira avassaladora por esse vírus. No Brasil, o vírus corona por suíno não chegou, mas já existe uma vacina. Engraçado, gato não tem, o cão já tem a vacina, né? A cabra não tem e as ovelhas também não tem. Então vejam bem, alguns animais já apresentam a vacina específica para o corona, outros não. Essa aqui é específica do cão, que foi a que o camarada divulgou lá nas redes sociais há algum tempo atrás. Mas enfim, os morcegos. Morcego, moçada, é uma situação interessante e que merece um estudo detalhado, né? Os morcegos são os únicos animais que conseguem transmitir o coronavírus para os humanos. E provavelmente daí a origem desse vírus no cenário mundial, né? Na verdade, os morcegos, eles transportam vários vírus ali, né, no seu organismo. E uma particularidade interessante dos morcegos é que eles conseguem ser autoimunes a esses vírus. Então, uma tese bem provável aí sobre a possível chegada desses coronavírus aqui no nosso meio, né, é o fato de que provavelmente alguém entrou em contato com um morcego em uma determinada região, né, entrando consequentemente em contato com o vírus e disseminando esse vírus para as demais pessoas que estavam ali ao seu redor. Então, cuidado, o vírus não passa do animal para o homem, nem do homem para o animal, por causa desse complexo aí que a gente chamou de meio que chave-fechadura. Mas o morcego é a exceção à regra, né? O morcego consegue transmitir sim o vírus para o homem. Mas, moçada, detalhe, então vou ter que sair matando os morcegos, vou ter que sair caçando os morcegos, eu tenho que... Não, você não tem que fazer isso aí, né? Obviamente você não precisa sair procurando os morcegos aí afora, não. Primeiro, porque isso é perigoso, como eu acabei de comentar com os senhores aqui, né? São vias de transmissão dos vírus. E segundo, apesar deles nos transmitirem o vírus, moçada, eles cumprem outras funções biológicas importantes aí no ecossistema, como por exemplo a polinização, né? Então, nada de sair caçando morcego aí, mundo afora, viu, moçada? Mas enfim, né? Por que eu estou trazendo isso para os senhores hoje? Porque cuidado quando vocês ouvirem ou verem vídeos como foi divulgado há algum tempo atrás aí, daquele indivíduo lá afirmando que já existiam vacinas específicas para cães, consequentemente podia ter para o homem também.
nananina não. Vejam bem, uso off-label. O que é o uso off-label de uma substância química ou de um medicamento? É quando você testa um medicamento que já é conhecido no combate a uma determinada doença em outra, para ver se ela é eficaz ou não. Por exemplo, a hidroxicloroquina, a famosa hidroxicloroquina, que eu já comentei com os senhores em outro momento, né? Ou seja, hoje em dia, testes off-label são feitos não somente com a hidroxicloroquina, mas com vários outros medicamentos mundo afora. Vários cientistas estão unindo esforços aí, né, para fazer esse tipo de teste, para conseguir chegar em um medicamento que possa combater esse coronavírus, mesmo que esse medicamento já tenha eficácia contra outra doença. Então, consequentemente, um medicamento para cão, ele não vai ser utilizado nesses testes off-label. Por quê, moçada? Vejam bem, primeiro, a hidroxicloroquina é um composto orgânico. Nós já explicamos em outro momento. Ou seja, é um composto que apresenta as funções orgânicas chamadas de álcool, como eu já mostrei para os senhores em outro momento, apresenta as funções orgânicas chamadas de amina, apresentam funções orgânicas chamadas de iminas. Cuidado, não confundam aminas, que é o nitrogênio ligado a átomos de carbono, com imina, que é quando eu tenho nitrogênio com ligação dupla, e apresenta a função orgânica aleto de arila. Então a hidroxicloroquina, né, que é usada, que foi usada, que está sendo usada nesses testes off-labels aí, que eu acabei, ou teste off-label, que eu acabei de explicar para você o que é, né, é um composto orgânico. A Vanguard HTLP ela jamais vai ser utilizada aqui. Primeiro, porque eu já expliquei, é uma fração liofilizada de cepas atenuadas dos vírus, ou seja, vírus enfraquecidos e desidratados. E outra coisa, ela apresenta um composto inorgânico, que é o hidróxido de alumínio, como coadjuvante. O que é ter um composto inorgânico como coadjuvante? Ou seja, um composto que atua como coadjuvante é um composto que tem uma função meio que de por exemplo, um catalisador. Ou seja, ele participa de algum processo importante, mas ele será restabelecido intacto no final do processo. Um aditivo para aumentar a percepção do sabor, pode ser um composto coadjuvante, né? Ou seja, uma substância que vai ou aumentar ou diminuir o valor do pH para melhor eficácia do medicamento vai ser uma substância coadjuvante. Então, o que eu tenho na vacina dos cães lá que foi divulgada é o hidróxido de alumínio, que é uma substância inorgânica que vai atuar como coadjuvante. Lá na hidroxicloroquina, eu tenho um composto orgânico que será o princípio ativo principal da estrutura, o ator principal. Ela não é uma substância coadjuvante. Mas entendam, galera, isso aqui ainda está em fase de testes. O governo não usa isso nos pacientes em estado grave como forma de prevenção. É mais ou menos assim, o meu estado já está extremamente grave, né? Ou seja, eu já estou muito infectado pelo vírus. Então, a saída que eu tenho é testar a hidroxicloroquina. Pode ser que com experimentações científicas mais consistentes, daqui a algum tempo, nós venhamos ter notícia que isso aqui realmente tem 100% de eficácia. Mas, por enquanto, são só testes, ok? Detalhe, não vai sair tomando isso aí de maneira indiscriminada ou procurando isso aí em farmácia, porque isso pode ocasionar efeitos colaterais severos e levar os indivíduos até a morte. Então, cuidado aí para que você não possa ser enganado e não possa cair na ideia dos fake news aí, beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Grande abraço para vocês, até a próxima, valeu!